Olá! Estamos começando agora mais um módulo do nosso curso. Nesse módulo vamos abordar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, os PCDTs, ou simplesmente protocolos, sobre os quais você já ouviu falar em outros momentos nesse curso ou também no dia a dia do seu trabalho. O objetivo desse módulo é apresentar aspectos importantes relacionados aos PCDTs, como, por exemplo, o conceito, evolução histórica, como é o processo de elaboração e qual é a estrutura de um PCDT. Ficou curioso? Também serão abordados outros aspectos importantes relacionados às consequências de publicação de um PCDT para assistência farmacêutica, em especial para o CEAF. Os textos complementares e a legislação relacionada ao conteúdo das aulas podem ser acessados na biblioteca. Esses materiais estarão à sua disposição durante todo o curso. Desejo bons estudos e que vocês aproveitem a oportunidade de conhecer mais sobre os PCDTs. Vamos lá? Vamos para a aula. Olá, bem-vindo a mais uma etapa do nosso curso de Qualificação Nacional em Assistência Farmacêutica, com foco no componente especializado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre protocolo clínico e diretriz terapêutica. Como isso vem ocorrendo dentro do SUS e o que você aí no componente especializado, nas farmácias que envolvem o componente especializado da assistência farmacêutica, o que você precisa saber e desempenhar, baseado no protocolo clínico. Para iniciar nossa aula, é importante entender o conceito atribuído aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Você sabia que o protocolo clínico e diretriz terapêutica tem um conceito baseado na lei? Pois é isso que nós vamos começar a ver agora. Vamos lá? A Lei 12.401 de 2011 e o Decreto 7508 definiram o protocolo clínico e diretriz terapêutica como sendo um documento que estabelece os critérios para o diagnóstico da doença ou agravo à saúde, o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas e os mecanismos de controle clínico, o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores no âmbito do SUS. Pelo fato de abordar todos esses aspectos, muitas pessoas acreditam que os protocolos são instrumentos que dificultam o acesso ao tratamento, que são muito complexos, que não contemplam todas as situações. Se você pensa assim, gostaria de pedir muita atenção e reflexão em todas as aulas desse módulo. Ok? Vamos continuar nossa aula. Ao final, você poderá concluir que os protocolos não são instrumentos que limitam ou dificultam o acesso ao tratamento, mas, pelo contrário, eles são instrumentos norteadores de conduta e de acesso aos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, o CEAF, sempre buscando o uso e a prescrição racional desses medicamentos. É importante ressaltar alguns aspectos estruturantes do PCDT, que os tornam, nesse caso, norteadores do acesso aos medicamentos do CEAF. Veja que os protocolos, de acordo com as particularidades das doenças, podem estabelecer os seguintes tipos de diagnóstico. O clínico, que é baseado principalmente na história e no exame físico do paciente. O laboratorial, que é quando o diagnóstico da patologia é feito por meio de exames realizados em laboratórios de análises clínicas. O diagnóstico diferencial, que é feito pelo processo de eliminação, sendo usado para diferenciar doenças que possuem sinais e sintomas parecidos. E o diagnóstico por imagem, que é feito por meio de exames complementares, tais como as radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, entre outros. Gostaria de deixar claro que algumas dessas doenças necessitam de mais de um tipo de diagnóstico. Muitas vezes, os diferentes tipos de diagnósticos são complementares para a confirmação da existência da doença ou condição clínica. Como exemplo dessa situação, temos os PCDTs de hipertensão arterial pulmonar e de acromegalia. Outro aspecto importante dos protocolos diz respeito ao tratamento, que não se limita ao uso isolado de medicamentos. Também é preconizado, quando apropriado, tratamento não medicamentoso, como, por exemplo, estímulo à prática de exercícios físicos e perda de peso, abandono do hábito de fumar, suspensão do uso abusivo de álcool e dietas específicas. Nesse item também estão determinados os critérios de uso dos medicamentos, incluindo a posologia e também as contraindicações.
Sobre o monitoramento, os PCDTs apresentam informações sobre os mecanismos para o monitoramento em relação à efetividade do tratamento e à supervisão dos possíveis eventos adversos. Além disso, esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas apresentam quais são os benefícios esperados com o tratamento proposto. Vamos dar uma olhada. Em alguns casos, a redução dos sinais e sintomas pode ser o desfecho. Em outros casos, a melhoria da qualidade de vida ou a redução da mortalidade. Enfim, o tipo de desfecho a ser alcançado com o tratamento varia de acordo com a condição clínica. Como vimos, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos que abrangem desde o diagnóstico, definição de esquemas terapêuticos até o monitoramento do tratamento estabelecido, contribuindo para o uso racional dos medicamentos. Agora que você já sabe o que é um protocolo, vamos mostrar como esses instrumentos norteadores do cuidado evoluíram desde as suas primeiras publicações até chegarem na estrutura que temos hoje. Vamos lá? O primeiro PCDT publicado pelo Ministério da Saúde foi o da hepatite, em 2000. Dessa data até 2008, os protocolos tinham um enfoque maior nas recomendações de uso dos medicamentos e não no cuidado integral à condição clínica desse usuário. Por exemplo, o primeiro PCDT para tratamento de acne grave, publicado em 2001, mencionava apenas informações referentes ao uso de isotetrinoína, especificamente para o tratamento dessa condição clínica. Não mencionava em nenhum momento outras alternativas terapêuticas. Esse PCDT e os demais publicados até 2008 eram documentos focados principalmente na orientação sobre as condições de uso dos medicamentos, essas contraindicações e posologias. É importante ressaltar que, nesse período, não existiam critérios claros para a elaboração de PCDT. Nem havia sequer estabelecido qual a periodicidade para a sua revisão. Uma outra dificuldade que existia nessa época é que alguns PCDTs incluíam medicamentos que ainda não estavam incorporados no SUS. Destaco para vocês que, a partir de 2002, os medicamentos de alto custo ou de dispensação excepcional deveriam ser dispensados somente para os pacientes que apresentavam as características clínicas definidas nos respectivos protocolos. Acontece que nessa época não havia PCDTs publicados pelo Ministério da Saúde para todas as condições clínicas. Sendo assim, até 2009, quando foi instituído o CEAF, os PCDTs que passavam ou passaram pela consulta pública, mas que ainda não tinham sido publicados, na verdade, em versão final, foram considerados como válidos. Você deve estar se perguntando aí, então, e para aquelas doenças que não tinham protocolo e que não haviam publicação em versão final ou que tivessem passado por consulta pública? Pois é, para esses casos foi concedida autonomia para os gestores estaduais definirem as regras dessa dispensação. Vamos dar uma olhada. Esse cenário ocorreu porque entre os anos de 2000 a 2008 foram publicados apenas 46 protocolos clínicos, entre novos e revisões, permitindo que muitas condições clínicas do CEAF ficassem sem uma recomendação formal de um protocolo clínico. Você se lembra que em 2009 foi instituído o CEAF. Já falamos sobre isso no módulo 1, mas a gente precisa complementar essas informações. Vamos lá. Motivados pela construção desse componente, o Ministério da Saúde iniciou um processo de revisão e elaboração dos novos PCDTs, objetivando publicá-los para todas as doenças contempladas nesse componente. Não foi por acaso que, a partir de 2009, foi inserido e se mantém até hoje no conceito do CEAF a importância dos PCDTs na definição das linhas de cuidado das doenças contempladas. Tendo em vista as limitações encontradas nos documentos publicados até então, em 2009 foi publicada a Portaria 375, com o objetivo de estabelecer o roteiro a ser utilizado na elaboração dos protocolos, tornando dessa forma mais transparente o processo de revisão e elaboração, além da definição dos métodos de busca e avaliação da literatura que devem ser empregados nesse processo. Essa portaria está disponível na nossa biblioteca. Acesse e verifique, ok? Vamos dar uma olhada em outras informações referentes aos protocolos clínicos. Vamos lá? Os PCDTs passaram então a ser construídos na lógica da integralidade do tratamento medicamentoso, estabelecendo linhas de cuidado assistenciais para cada doença. Sendo assim, independentemente da forma de acesso aos medicamentos no âmbito do SUS,
os PCDTs passaram a recomendar diferentes tratamentos em todas as fases evolutivas das respectivas doenças. Nessa mesma época, os PCDTs foram vinculados à política de incorporação de tecnologias no SUS, uma vez que a inclusão efetiva de um medicamento no CEAF somente ocorre após a atualização ou elaboração de um PCDT, por meio do Ministério da Saúde. Com todo esse avanço, até 2015, ou melhor, até dezembro de 2015, estão vigentes 77 protocolos para essas condições clínicas tratadas no âmbito do CEAF. Juntos, esses PCDTs preconizam o uso de um total de 386 medicamentos, sendo 272 do elenco do componente especializado da assistência farmacêutica e 114 do elenco do componente básico da assistência farmacêutica. Dos medicamentos do CEAF, 153 são financiados pelo Ministério da Saúde e 119 pelas secretarias estaduais de saúde. Agora que você sabe mais sobre os protocolos, vamos conhecer como eles são elaborados no Ministério da Saúde e, para isso, vamos apresentar um fluxograma que representa como o processo de elaboração acontece no Ministério da Saúde. O processo de elaboração dos protocolos no âmbito do SUS é complexo e envolve vários atores e pode levar meses, como vamos ver. Inicialmente, após ser definido o tema para a elaboração do PCDT, o Ministério da Saúde contrata um grupo elaborador, que é responsável por apresentar uma versão prévia do protocolo. Esse grupo deve ser composto por uma equipe multiprofissional, contendo profissionais de saúde e especialistas na temática a ser abordada. Os integrantes desse grupo, elaborador contratado pelo Ministério da Saúde, devem expressar em contrato os seus possíveis conflitos de interesse e também acordo de confidencialidade para a preservação de todos os envolvidos nesse processo. Além disso, os textos até a sua publicação final. Essa conduta é importante porque o Ministério da Saúde não pode, em nenhum momento, contratar um grupo elaborador que seja patrocinado pela indústria farmacêutica e que tenha interesses secundários na publicação de determinados PCDTs. Na nossa próxima etapa, nós vamos ver isso. O grupo elaborador executa revisão na literatura médica disponível e produz uma proposta de PCDT com base nas melhores evidências científicas disponíveis. Essa proposta de PCDT é encaminhada para a subcomissão de PCDT do Ministério da Saúde, que é formada por profissionais de diversas formações e departamentos do próprio Ministério. Na etapa seguinte, os membros da subcomissão de PCDT avaliam a minuta de PCDT encaminhada pelo grupo elaborador e, a partir disso, ocorre uma avaliação prévia pela subcomissão no Ministério da Saúde, sendo realizadas reuniões com o grupo elaborador para verificações técnicas ou propostas de adequações, como, por exemplo, as formas de funcionamento e financiamento do SUS. Nessa oportunidade, membros da subcomissão do PCDT podem apontar aspectos críticos que necessitam ser adequados, cabendo ao grupo elaborador realizar as correções necessárias para que o texto possa ser encaminhado para consulta pública. Vamos ver. Na próxima etapa, a primeira versão do PCDT é colocada em consulta pública. A consulta pública é uma oportunidade que a sociedade possui para contribuir na elaboração dos protocolos. Por meio dessa consulta pública, o processo de elaboração dos protocolos torna-se democrático e transparente para a sociedade. Você, em algum momento, já contribuiu com alguma consulta pública? Caso ainda não tenha contribuído, nós gostaríamos de convidá-lo a participar dessas consultas públicas realizadas pelo Ministério da Saúde. Todos os PCDTs, antes de serem publicados em versão final pelo Ministério, são colocados em consulta pública. Então, talvez você esteja se perguntando, mas como eu fico sabendo dessas consultas públicas? Olha, todas elas são consultas publicadas no Diário Oficial da União. E facilita, de certa forma, e incentiva as contribuições dando essa publicidade. O CEAF, por exemplo, disponibiliza informações no seu sítio eletrônico, ou site, ou página do Ministério da Saúde, como a gente vai ver a partir de agora. Primeiramente, você deverá acessar o sítio eletrônico do CEAF, no portal do Ministério da Saúde, por meio do link www.saude.gov.br/CEAF. Ao entrar na página do CEAF, você deverá clicar na aba Consulta Pública. Lá,
Estarão disponíveis todas as consultas públicas vigentes e as já realizadas. Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo é quem pode enviar essas contribuições para a consulta pública. A consulta pública é aberta para toda a sociedade. Por isso, usuários do SUS, médicos, empresas farmacêuticas e entidades representativas de classe profissional e os pacientes podem sim enviar opiniões, sugestões e críticas, desde que com embasamento científico, quando possível. Após a consulta pública, o texto dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas passa para a próxima etapa, ou seja, aquela na qual as contribuições são avaliadas pelo grupo elaborador, podendo ser acatadas ou não, gerando a segunda versão desse protocolo clínico. Essa segunda versão é novamente avaliada por técnicos do Ministério da Saúde, que verificam o impacto das contribuições que foram acrescentadas devido à consulta pública. Após todas essas etapas, é gerada a versão final do PCDT, que é publicada no Diário Oficial da União, passando a ter validade oficial em todo o território nacional. Depois de já ter explicado todo o fluxo de elaboração de um PCDT e ter conhecimento ao longo do caminho que deve ser percorrido até a sua publicação, é preciso destacar um aspecto que, apesar de ainda não ter sido abordado, é importante no contexto dos PCDTs. Estou falando sobre a incorporação de tecnologias no SUS. Você já ouviu falar sobre isso? Voltamos para a aula. Antes de começar a falar sobre incorporação, é bom entendermos o que pode ser considerado uma tecnologia em saúde. Medicamentos e procedimentos utilizados tanto no diagnóstico quanto no tratamento e prevenção de doenças e agravos podem ser considerados como tecnologias em saúde. Você sabe que existe no SUS uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias? Pois é, ela existe desde 2011 e é conhecida como CONITEC. Vamos conhecer um pouco sobre a CONITEC agora. A CONITEC, que é um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, tem o objetivo de assessorar o próprio Ministério nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, como na constituição ou elaboração desses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Quando a sociedade ou o próprio Ministério da Saúde se depara com a necessidade de incorporação de alguma tecnologia no SUS, deve ser encaminhado um pedido de avaliação à CONITEC, podendo ser relacionado à incorporação, exclusão ou ampliação de cobertura para medicamentos já padronizados. Uma vez essa demanda chegando à CONITEC, ela passa a avaliar os pleitos com base em algumas informações. Vamos ver. Evidências considerando aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e segurança, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já disponibilizadas no SUS. Existe um fluxo definido para que uma tecnologia seja avaliada pela CONITEC. Após o pleito inicial, a Secretaria Executiva da CONITEC faz uma avaliação e elabora relatórios técnicos sobre a tecnologia demandada. Na etapa seguinte, nós vamos observar. O plenário da CONITEC avalia o relatório e emite a recomendação disponibilizando o relatório com o conteúdo dessa recomendação, que pode ser favorável ou contra a incorporação para consulta pública. Veja uma consulta pública publicada no Diário Oficial para a manifestação da sociedade civil sobre a incorporação de novos medicamentos para tratamento da hepatite C. Lembro que qualquer pessoa pode contribuir com as consultas públicas e é importante ressaltar que essa é uma etapa prévia à decisão final. Após a publicação ser realizada e finalizada, as contribuições são organizadas e inseridas ao relatório final da CONITEC, que posteriormente é encaminhada para o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, para que ele tome a decisão. Como podemos ver, a decisão sobre essa incorporação ou não no SUS é diretamente do secretário do Ministério da Saúde e não da CONITEC, que na verdade subsidia a decisão do secretário, que é responsável por realizar o estudo e emitir uma recomendação para que o secretário tome essa decisão. Quando a decisão de incorporação é publicada no Diário Oficial da União, isso não significa que no mesmo dia os medicamentos estarão disponíveis no SUS. O Ministério da Saúde tem um prazo de até 180 dias para disponibilizar a tecnologia incorporada,
a partir da data da sua publicação no Diário Oficial. Esse prazo é necessário para que os trâmites operacionais de negociação de preço, compra e distribuição de medicamentos do país ocorram, além da elaboração e da atualização do protocolo clínico. Isso é importante que vocês saibam para orientar os usuários lá na sua unidade de saúde e na sua farmácia. Esse prazo tem que ser informado aos pacientes, ok? Em especial, vocês precisam lembrar também do fluxo de elaboração desses protocolos clínicos. Então, vamos ver isso agora. Então, durante a elaboração de um PCDT, caso o grupo elaborador verifique a necessidade de incorporação, exclusão ou ampliação de cobertura para medicamentos já padronizados, deve ser feito um pedido formal de recomendação à Conitec. Nesse caso, é o próprio Ministério da Saúde que demanda uma avaliação à Conitec. É importante deixar claro que somente pós a publicação da decisão final do Ministério da Saúde é que o grupo elaborador prossegue com os trabalhos. Agora vamos esclarecer algumas questões práticas que vão ajudá-lo aí no exercício das suas atividades na farmácia do componente e na gestão geral, seja no estado ou no município, que envolve o componente especializado. Esses profissionais que estão relacionados diretamente à execução do CEAF precisam entender quais são os impactos para o CEAF quando há atualização ou publicação de um protocolo clínico e diretriz terapêutica nova, tendo essa incorporação ocorrido, ou uma exclusão ou a ampliação da cobertura. Vamos ver como isso acontece? Quando há inclusão de novo medicamento, os serviços deverão aguardar até 180 dias para a disponibilização dos medicamentos, sendo que esse prazo é considerado a partir da publicação da portaria de incorporação de medicamento e não da publicação do PCDT. Outra situação que pode ocorrer é quando um PCDT é publicado contemplando uma nova CID, ou ainda alteração da posologia de uso de um medicamento que já faz parte do elenco do CEAF, que resulte em alteração da quantidade máxima a ser dispensada mensalmente. Nesses casos, na próxima competência, ou seja, no início do mês seguinte, as alterações decorrentes da publicação do PCDT já estarão efetivadas no SIGTAP, ou seja, na tabela SIGTAP. Já quando as alterações decorrentes da publicação de um PCDT são relacionadas à exclusão do CID-10 ou de um medicamento, ou ainda a redução da quantidade máxima de algum medicamento do CEAF, essas alterações só estarão vigentes na tabela SIGTAP 180 dias após a publicação do referido protocolo clínico. Isso acontece porque durante o transcorrer desse prazo é importante que os pacientes e os médicos que os assistem nesse processo inteiro sejam orientados quanto a essas mudanças, para que o tratamento passe a ser realizado com os medicamentos e condutas preconizadas no protocolo clínico. Tem que ficar claro que um exemplo para esse processo que nós podemos citar ocorreu quando o PCDT, por exemplo, da doença de Crohn, essa nova versão do PCDT não preconiza o tratamento com mesalazina supositório. De acordo com o que acabamos de explicar, apenas para a competência de maio, que completa os 180 dias após a publicação do PCDT, que a exclusão das CIDs-10 relacionadas à doença de Crohn foram excluídas dos procedimentos das 3 concentrações da apresentação supositório desse medicamento. É importante ter atenção para um aspecto. Nesse caso, o medicamento mesalazina supositório não foi excluído do elenco do CEAF. Houve apenas uma alteração dos atributos dos seus procedimentos, ou seja, a exclusão do CID-10 relacionadas à doença de Crohn. A apresentação do supositório desse medicamento ainda está disponível no CEAF, nesse caso para tratamento de retocolite ulcerativa. Agora vamos ver outra situação. Com a atualização desse PCDT da doença de Crohn, a apresentação de 20 ml do medicamento metotrexato injetável não foi mais preconizada, ficando preconizado para essa condição clínica apenas a apresentação injetável de 2 ml. Como a apresentação de 20 ml desse medicamento não estava preconizada para outra doença no CEAF, foi necessário excluir o procedimento desse medicamento na tabela SIGTAP. Conforme explicado anteriormente, essa exclusão acontece apenas 180 dias após a publicação do PCDT, para que os pacientes e os médicos que os assistem sejam orientados quanto a essas mudanças. Olha, agora atenção, quando há exclusão de todas as CIDs-10 de um medicamento, ele não estará disponível para dispensação pelo CEAF. E isso só acontece quando ele não estiver preconizado para uso de nenhuma condição clínica.
Talvez você esteja perguntando por que há PCDT para algumas doenças, mas ainda não há para outras. Isso a gente vai explicar agora. Vamos lá? A relevância dos temas protocolados está definida pela própria doença ou pela condição a ser tratada, e também pela ampliação de uso, inclusão ou exclusão de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. Bom, chegamos ao fim da nossa aula sobre protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS. Eu espero que as informações repassadas durante toda a aula contribuam, sem dúvida nenhuma, para melhorar o seu serviço, a sua atividade profissional na sua unidade de saúde e, acima de tudo, qualificar as informações necessárias para o usuário no SUS e o prescritor. E assim, de fato, melhore a qualidade da assistência do componente especializado da assistência farmacêutica. Até a próxima! Finalizamos aqui a primeira aula do módulo sobre protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Mais informações sobre a Conitec e o processo de incorporação de tecnologias no SUS estão disponíveis para leitura na apostila teórica desse curso. Espero você na próxima aula deste módulo com mais informações importantes e úteis. Até lá!